Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe o presidente do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Uma explicação bem rápida para quem nos assiste: essa é a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo, vinculada ao Ministério da Fazenda e que é responsável por desenvolver soluções digitais para a administração do governo federal. Wilton Mota, seja muito bem-vindo ao JR. Obrigado, Tainá. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, falando acerca de um tema que é muito pouco divulgado. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo nosso. Presidente, o governo lançou a plataforma digital da reforma tributária em uma cerimônia, inclusive, na sede do SERPRO aqui em Brasília. Eu gostaria que a gente começasse já explicando para quem está em casa, até porque muita gente quer saber sobre essa reforma tributária, né? Isso vai impactar a vida de todos os brasileiros. O que é essa plataforma? Como ela vai ajudar a população e as empresas? E quando ela começa a funcionar? Já está funcionando? Já está funcionando. A plataforma de qualquer sistema, e principalmente da reforma tributária, que é a maior reforma do mundo e, consequentemente, a maior solução já implementada por nós, ela requer uma plataforma de tecnologia também robusta para suportar tudo isso. Uma plataforma que tenha altíssima disponibilidade, segurança e que seja, principalmente, algo nosso, soberano. Por isso, a gente, junto com a plataforma, junto com o lançamento da reforma tributária de consumo, nós lançamos também a nuvem soberana, uma tecnologia implementada pelo SERPRO, administrada também pelo SERPRO, que são funcionários públicos, trabalhando em favor da sociedade e do Estado brasileiro. Presidente, e o que a população, o que as empresas vão poder ter acesso nessa plataforma? Como é que ela funciona? Ela vai concentrar todos os dados dessa transição, dessa reforma tributária, né, desse novo sistema tributário? Essa plataforma ela é acessada por meio do Gov.br, é isso? Gostaria que o senhor trouxesse um pouco sobre os detalhes do que a população pode ter acesso dentro dessa plataforma e como que vai ajudar nesse processo de adaptação, né, da população. É interessante a sua pergunta, e muito bem-vinda, porque para se fazer uma reforma dessa, porque, na verdade, é uma facilidade que está sendo criada para o cidadão, precisa que se tenha também todas as outras bases integradas com essa plataforma. Então, o SERPRO tem uma história de 61 anos. Isso significa que a gente mantém ali, nesses 61 anos, todas as bases de dados da Receita Federal. Então, integrar essas bases para disponibilizar a informação ao cidadão, a facilidade do cidadão entrar no portal e ver quanto ele pagou de imposto, quanto ele não pagou, tudo isso só é possível porque nós temos no Brasil uma empresa pública que cuida exatamente do dado público, do dado do cidadão. O SERPRO, eu diria que é o guardião da tua informação, da informação daqueles que estão nos assistindo. É o cuidado que a gente tem com as informações de cada cidadão, seja o cidadão que está lá na cidade do interior, ao cidadão que está viajando para o exterior. A gente tem tanto cuidado com a segurança, né? Você vai sair de casa, você tem o cuidado de fechar a porta e ter o cuidado de desligar o ferro elétrico, de desligar a televisão. Mas a gente não se preocupa que os nossos dados estão guardados. Imagine quando você perde a tua carteira de identidade. A preocupação que você fica para achá-la. Porque qual é a sua preocupação? De alguém achar a tua identidade e se passar por você. Esse cuidado o SERPRO tem. Por isso que é necessário que se tenha uma estrutura tecnológica que suporte todo esse sistema com segurança. Com certeza. Para que as informações ali não sejam vazadas. Com certeza, segurança é essencial. Agora, presidente, a gente consegue explicar um pouco como que funciona na prática essa plataforma? Quem está em casa, quando entra nessa plataforma através do Gov.br, quais funcionalidades as pessoas conseguem ter acesso, quais informações as pessoas conseguem ter acesso por meio dessa plataforma que foi desenvolvida pelo SERPRO? Olha, no caso da reforma tributária, ele vai ter acesso a tudo aquilo que ele está pagando, as notas que estão sendo emitidas e aquilo que ele vai ter de restituição do ponto de vista de tributos. O acesso pelo Gov é que é o mais importante naquilo que a gente está provendo. As regras de negócio do sistema da Receita Federal são definidas pela Receita Federal. Agora, a tecnologia que se aplica a essa reforma é toda nossa. Portanto, o Gov
é o portal principal de acesso. Só para você ter uma ideia, o GovBR, que é o portal de acesso a todos os sistemas, inclusive o da reforma tributária, que as empresas e os cidadãos vão ter acesso, ele tem hoje mais de 180 milhões de usuários cadastrados. É o maior portal de serviço governamental do mundo. Então, aqui nesse portal ele vai acessar e, a partir do portal, ele chega no sistema da Receita Federal, como aos demais sistemas desenvolvidos pelo SERPRO. Perfeito. É uma entrada, é um portal realmente de entrada. O que a gente implementou para dar garantia para o cidadão de que esse serviço vai estar funcionando com altíssima disponibilidade, com performance suficiente, a gente está processando esse sistema em uma nuvem soberana. O que significa uma nuvem soberana? É uma estrutura de dados, uma estrutura de sistema, de um conjunto de ferramentas, de máquinas e produtos tecnológicos. É um centro de dados em Brasília, onde ele tem um na nossa regional e outro centro de dados em um outro local em Brasília. Isso dá a tranquilidade de você ter o sistema rodando em 2 ambientes ao mesmo tempo. Significa que, se um ambiente ficar indisponível, esse ambiente aqui não vai parar. Isso é necessário, tudo isso, todo esse investimento, porque toda essa reforma vai ser acessada pela padaria, pelo cidadão, por aquele que está vendendo. Ela não pode ficar indisponível em nenhum momento. Funciona 24 horas por dia esse portal, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Portanto, a estrutura que suporta isso tem que ser algo que tenha resiliência. Então, além da gente estar em Brasília, a gente também tem uma base de dados em São Paulo, que integra todo esse complexo de tecnologia. Isso tudo garante ao cidadão a altíssima disponibilidade. E do ponto de vista de soberania, da gente estar isolado, da gente não ter orquestração externa, não ter nenhuma conectividade externa de nenhuma outra nuvem pública, é que nos dá a garantia de soberania. Pelo fato também de nós mesmos, brasileiros, concursados do SERPRO, funcionário público que está acessando aquela informação, de ser também funcionários da casa. O SERPRO tem um papel importante de gerir todo esse ambiente, para garantir a disponibilidade, para garantir o acesso. O portal GovBR também foi reforçado do ponto de vista de subir para a nuvem, para ter também a mesma garantia de nível de serviço. Agora, presidente, avançando um pouco para outros sistemas do governo federal, que também são de responsabilidade do SERPRO, sistemas de licitação, às vezes de proteção de dados também, seria possível desenvolver um sistema único para todo o governo federal? Que eu imagino, até seria bom para a gente esclarecer para quem está em casa, né? Às vezes, um órgão tem um tipo de sistema, outro órgão tem outro tipo de sistema. Seria possível desenvolver um sistema único para todo o governo? Tainá, o conceito do sistema único é o portal Gov, onde você entra e ali você tem as disciplinas de acordo com cada ministério. O portal Gov, ele dá a possibilidade do usuário entrar e ter um acesso ao sistema. O que o governo do presidente Lula vem fazendo ao invés de só desenvolver um sistema, é a ideia da reforma tributária, é a ideia também da CNH Brasil, é você criar um canal com o cidadão. Porque com a reforma tributária, o cidadão vai saber também quanto ele está gastando de imposto em cada compra que ele está fazendo. Esse aqui é o diferencial. O mesmo conceito se aplica no caso da CNH do Brasil. Não é um sistema feito para o Estado. O sistema feito para o Estado, um sistema, por exemplo, feito para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Agricultura administrar a sua produção, ele serve para o Estado, para o funcionário do Estado, para dar celeridade à burocracia, para uma série de coisas. Mas ele está atendendo o cidadão? O cidadão está conseguindo conversar com o governo e sabendo o que ele está com o Estado e sabendo o que ele está pagando, o que ele que estão fazendo com aquilo que ele paga? No momento que você cria esse canal, no caso, por exemplo, da CNH do Brasil, você permite não só punir o cidadão quando ele comete uma infração, mas você premiar o cidadão, que é o que o ministro dos Transportes fez, de permitir, com a sua medida, o ministro Renan, de permitir ali que uma carteira de habilitação seja renovada para os cidadãos que não tiveram multa. Isso é um prêmio. Depois você pode ter um histórico do cidadão sobre as multas que ele teve, sobre as possibilidades de alertar o cidadão: olha, você não está dirigindo bem,
Você pode melhorar a direção que você está sendo punido e vai perder a gratuidade na renovação da tua carteira. Então, a ideia do governo é exatamente abrir canais com o cidadão para que não fique só um sistema burocrático. Fique uma comunicação Estado e cidadão que está lá na ponta. Presidente, já que a gente já falou bastante de segurança, o SERPRO concentra dados de milhões de brasileiros. Como garantir a segurança dos cidadãos, dos dados dos cidadãos e também o cumprimento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma linha muito tênue, né? E você implantar a segurança da informação sem disponibilizar o sistema. Porque se você cria uma condição de segurança muito forte, você pode inibir o acesso, principalmente para as pessoas menos favorecidas, que não têm em casa um celular de última geração para fazer a sua biometria. Veja, a segurança da informação, ela se dá em várias etapas. A primeira etapa é quando você usa o sistema de casa, no teu computador. O cuidado que você tem que ter com o teu smartphone e com o teu computador para que ele não tenha phishing, para que ele não tenha dispositivos que venham roubar a tua senha. Então, esse cuidado o cidadão tem que ter. Hoje a gente sabe que a engenharia social, ela acaba roubando a tua senha. Então, o cidadão também tem que cuidar bem da sua senha, dos seus acessos. Existe um esforço que precisa ser feito por parte da população, né, presidente? É um trabalho entre o Estado, no caso do nosso, e o seu que está lá na ponta, e de você que está nos ouvindo. Ter o cuidado com a sua senha. Depois que esse dado entra na rede, ele também tem um tratamento para que na rede ele não seja vazado. A tua informação que passa na rede, ela tem que ser, em alguns casos, criptografada. A tua senha, uma série de coisas a gente tem que cuidar, porque senão ela é interceptada na própria rede e roubada. Então, esse cuidado de criptografar os dados até chegar no centro de dados. O GovBR, a gente tem um cuidado muito, muito especial, porque ali é o portal que entram todos os cidadãos. São 180 milhões de pessoas cadastradas, é o maior portal de serviço de governo do mundo. Presidente, quem tem acesso a essa base de dados? Olha, tem todo um processo dentro do SERPRO do ponto de vista de administrador. Do ponto de vista do usuário final, só para você ter uma ideia, a gente usa hoje biometria e IA para garantir a segurança do sistema. Então, a gente faz hoje uma validação na ordem de 50 milhões de validações biométricas por mês. E por dia, a gente chega a segurar acessos indevidos, que alguém se passando por outra pessoa, na ordem de 1000 conexões. Essas pessoas têm acesso, que são os cidadãos validados, com senhas e tudo mais, esses têm que ter acesso. Os que passam pela biometria. Por isso que é bom, no acesso Gov, você colocar sua senha ouro, que tem a biometria. Que você evita a quebra de segurança, porque você envolve ali a tua biometria. Você pode fazer prova de vida. Tem uma série de vantagens quando você usa a biometria. Então, para diminuir o vazamento de informação, e a parte do cidadão que importa é ele ter, dentro do Gov, por exemplo, a sua biometria cadastrada. Do ponto de vista das bases que já estão dentro do SERPRO, de todos os sistemas, porque o Gov, na verdade, só é um portal, a partir do Gov ele entra no sistema que ele tem acesso, a gente cuida a partir de processos. Por exemplo, o SERPRO, nós que administramos, nós não temos acesso à base de dados. O SERPRO, eu não consigo entrar na base de dados da Receita Federal. Eu não tenho senha para isso e nenhum funcionário que administra tem senha para isso. Como que a gente monta os sistemas que a gente não tem senhas para fazer teste? Fazemos testes com dados fictícios, com dados que não são reais, para que a gente possa fazer teste de estresse, teste de validação. A gente não usa nenhuma base, nenhuma informação do cidadão. Nós não temos acesso às informações. Quem tem acesso às bases de dados da Receita Federal, além do cidadão que tem lá a sua informação, é a própria Receita Federal do Brasil. Para fazer o seu trabalho, ela acessa essas bases. Quem tem acesso aos sistemas do Ministério da Agricultura que estão no SERPRO são os agentes do Ministério da Agricultura. Vale isso também por DETRANS, por DENATRAN. Excelente. Tudo isso é feito num modelo que funcione bem e que a gente preserve
a informação que está disponível. Um vazamento de informação, Tainá, ele é algo muito, muito crítico. Por isso que tem que estar dentro do Brasil, por isso que tem que estar dentro do Estado brasileiro. Agora, presidente, em novembro tivemos, inclusive, a notícia de que houve um vazamento de dados de mais de 30 milhões de motoristas. Isso aconteceu mesmo? E quais foram as medidas adotadas e se há algo que o cidadão pode fazer para prevenir que isso aconteça? Tainá, a gente adota na tecnologia da informação o risco do terceiro. Se você tem outros órgãos utilizando a base de dados que está hoje no SERPRO, eu te garanto que nunca houve um vazamento. Mas a base de dados que está também no SERPRO, ela pode ser disponibilizada para uma prefeitura, para um DETRAN, porque cada DETRAN tem a sua própria base de dados. O que o SERPRO tem é um índice nacional que interliga todos esses DETRANs. O que o SERPRO faz é facilitar a vida do cidadão. A renovação da carteira que eu faço aqui dentro do Renache, eu jogo diretamente no estado que a tem. A transferência de um carro que passa pelo Renavan, na verdade o que o SERPRO faz é interligar o carro que está no estado do Maranhão e que está sendo transferido para Brasília. Cada DETRAN tem a sua própria base de dados. E essas bases de dados, se forem compartilhadas com outros órgãos, aí sim existe um risco do terceiro. Se ele não cuida bem da base, a base pode vazar. Por isso que é importante para as bases principais do Estado, as bases sigilosas, a base do cidadão, serem geridas por empresas públicas, porque isso dificulta o acesso, porque no serviço público a gente tem regras bem definidas, que eu não consigo, nem que eu queira, eu não consigo criar senha, porque quem cria senha para acessar uma base da Receita é a própria Receita. Não somos nós que criamos uma chave de acesso. Quem cria a chave de acesso para o Tesouro Nacional é o próprio ordenador de despesa lá do Tesouro Nacional. Não somos nós. E ali tem informação. Vamos pegar um exemplo do Siscomex. Você tem exportação, importação, regras de negócio. Que muito sensível, isso né? chega em um São outro dados país. muito sensíveis, muito sensível. Né, se isso roda em uma nuvem pública, que é gerida por um outro país, você está colocando em risco. A privatização, nesse caso, mexe até com a soberania. Né? A privatização, no meu entendimento, ela é maléfica para o Estado, porque ela traz prejuízos gigantescos. Tainá, a gente faz um fechamento do orçamento do governo, das contas do governo no CIAF em um dia, Tainá. Sem risco. Nenhum dado é deletado. A não ser que ali esteja errado e tem trilha de auditoria e corrigido. Mas nenhum dado é deletado por malícia ou por problema. Não existe isso. Nós temos backup de tudo que roda no SERPRO. E, além do backup, nós estamos criando agora a resiliência. Para você ter uma ideia do CIAF, que é o sistema crítico, sistema financeiro, que é um banco do nosso Brasil, que foi criado em 86. O sistema foi lançado em 86. Aliás, Tainá, foi o primeiro sistema a ser produzido em um centro de dados com multiclientes, com vários atores, vários órgãos. O CIAF ele está sendo hoje processado em São Paulo. E a gente tem um ambiente nosso, dentro do Banco do Brasil, um colocation dentro do Banco do Brasil, que também é uma instituição do governo, o governo tem maioria ali dentro, mas o ambiente é todo nosso, todo isolado, onde a gente tem ali uma altíssima disponibilidade, um ativo. Se tiver uma queda no CIAF, ele sobe rapidamente em São Paulo. E, além disso, eu mantenho a base de dados do CIAF também em Brasília. Então, você tem 3 locais aí para garantir a altíssima disponibilidade, a garantia da integração e, principalmente, do dado que está ali, da validade dos dados que estão ali sendo processados. Ótimo, presidente. Deixa eu só dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, da meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Presidente, o Brasil, diante de tudo isso que o senhor trouxe para a gente, o Brasil está preparado para grandes ataques cibernéticos? Dá para a gente trazer esse cenário? A segurança da informação ela é uma atualização constante. Nós não podemos nunca parar de investir. O grande desafio de quem produz tecnologia, seja o Estado, seja a iniciativa privada, é a segurança da informação. Nós não podemos fugir nunca desse tema e ter isso como um baluarte
para sustentar os sistemas que são processados em qualquer que seja o ambiente. No caso do SERPRO, eu diria que o Brasil está bem preparado. Nós temos hoje investimentos significativos em segurança da informação. Para você ter uma ideia de número, a gente tem ataques aí cibernéticos na ordem de 400 bilhões de conectividades por segundo. Uau. E que a gente tem que segurar. Os ataques são constantes, os ataques maliciosos são constantes. O que a gente faz é ter uma equipe. Eu tenho hoje 300 funcionários dedicados à segurança da informação, com investimentos bem significativos. Isso passa por investimento em software, investimento em hardware e investimento em pessoas. A gente tem treinamento constantemente, no Brasil e fora do Brasil. Seja em ferramentas que a gente faz uso, seja em ferramentas prospectadas pelas próprias equipes. O que é mais interessante é que esses funcionários, eles têm autonomia para apontar onde tem um problema. Se tem um sistema dando problema e ele precisa sair do ar antes de um ataque, que a gente descobriu algum problema, eles têm autonomia para tirar o sistema do ar, corrigir o erro, mesmo que isso cause um impacto de imagem, corrige-se o erro e depois volta o sistema. Então, os bugs de segurança, a troca de informação. O governo tem feito um esforço gigantesco de integração dessas áreas de tecnologia. O MGI tem feito isso com muita maestria, de interligar essas áreas, para que a gente troque experiências. Não adianta você pensar em cuidar de segurança da informação isolado. Porque o que está acontecendo lá fora vai acontecer comigo. Sim. O ataque que veio para o Banco do Brasil, ele vem também para o SERPRO. Ele vai também para a Caixa Econômica. Então, a gente tem que estar sempre antenado, trocando informações com todos os órgãos e produzindo dados para que a gente possa filtrar e proteger contra ataque. Agora, presidente, considerando que estamos em um ano eleitoral, né? As eleições já estão aí, 2026, existe algum risco de uso político de dados públicos? Como evitar que isso aconteça? Processo. Eu falei no início que tudo que a gente produz e tudo que a gente acessa é gravado. Eu tenho trilha de auditoria para fazer qualquer forense que você me peça. Então, a análise forense, além da gente ter capacidade de fazer, o Estado tem também disponível órgãos especialistas nisso, caso da Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal. Mas nós também temos treinamento para fazer forense, onde eu filtro e vejo pela log o que foi acessado. Agora, se você me pergunta, os vazar dados do SERPRO, de forma que, por meio de um ataque ou coisa que o valha, é improvável. É improvável. Porque a gente guarda esses dados com muito cuidado e a gente monitora isso 24 horas por dia. Nos 61 anos de SERPRO, nós nunca tivemos um caso de ataque, de roubo de dados dos nossos centros de dados. Agora, nós temos que ter cuidado também com a senha do usuário final, daquele que está acessando. Aí é que eu volto àquele primeiro tema que eu falei contigo. Cuidado com a tua senha. Não existe essa coisa de alguém te ligar para mudar a tua senha. De alguém te ligar para você passar a senha ou a user ID e passa aí a tua chave e tua senha, que eu preciso olhar o teu Gov. Não faça isso. E se você puder implementar no teu Gov, que é muito legal, chegar a biometria, que é o ouro, que é o máximo lá, é fundamental. Mas esse cuidado de vazamento, a gente vem atualizando cada vez mais. Eu criei uma área agora, que é uma área de combate à fraude. Essa área ela tem interligação com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com o Banco Central, com a FEBRABAN, exatamente na linha de nós termos os modelos de ataques identificados e de fraudes identificados, para que a gente possa criar mecanismo, utilizando o IA ou desenvolvimento, que venham bloquear essas iniciativas maléficas, que só traz prejuízo para a sociedade. A criação de fake news utilizando o IA, ela é um fato? É um fato. Isso aí já acontece hoje. Sim. O combate a isso é o nosso grande desafio. Por isso que a gente tem investido muito em IA. O SERPRO tem hoje mais de 300 casos de IA desenvolvidos por nós. Para você ter uma ideia, a gente tem uma IA, a título de exemplo, no CIAF, onde a gente monitora pelo perfil de acesso. Pelo perfil do usuário, que a gente chama de engenharia comportamental.
na verdade, é uma biometria comportamental. É a tua biometria de como você se senta, o que você bebe, o que você compra, como você se comporta, como você digita, a rapidez que você digita. Mas como assim, presidente? Consegue identificar se aquilo que está... A IA identifica o perfil do usuário, como ele trabalha dentro do CIAF, Perfeito. por exemplo. Se sai daquele padrão, se ele sai daquele padrão, tem algo. eu identifico e tenho como travar esse acesso e buscar alternativas para eliminá-lo. Excelente, presidente. A gente pode usar a IA a nosso favor, do ponto de vista, vamos pegar do ponto de vista do bem. A gente tem várias soluções já sendo testadas, que a gente pretende implementar no Estado, da gente identificar, por exemplo, um ponto crítico numa estrada que pode ter ali um acidente. E a gente consegue calcular quantos acidentes podem acontecer se não colocar um radar ali. Então, tudo isso a gente vem trabalhando. O CEP tem os seus laboratórios de IA, a gente tem parceria com a Índia, tem parceria com a China, tem feito parceria com o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, nós buscamos também investir na nossa própria IA, nos nossos padrões. O CEPRO é muito importante para o Estado, considerando ser uma empresa pública e considerando a gama de informação que a gente tem disponível e pronta para ser usada e guardada, com muito cuidado. Nós temos muito cuidado com as informações de quem nos assiste e a sua informação, Tana. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais, presidente. Agora eu tenho que chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Já já o JR Entrevista está de volta. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente do SERPRO, Wilton Mota. Presidente, eu gostaria de voltar perguntando para o senhor quais são os desafios do SERPRO para os próximos anos. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco o que vai ser preciso para manter os supercomputadores daqui para frente. Uma boa pergunta. Primeiro, segurança da informação. A gente acompanhar a evolução, as atualizações, treinamento do nosso pessoal, estar atento à segurança da informação, a integração desse grupo de segurança com os outros órgãos. Esse é um dos grandes desafios do SERPRO. E o outro é a energia elétrica. Nós temos hoje 2 centros de dados nossos, Brasília e São Paulo, que estão chegando, sempre necessitando de energia para produzir mais informação. Como eu bem disse, a gente tem hoje 50 peta de informações, que são 50 para o cidadão que está em casa, 54 trilhões de informações que estão disponíveis em nosso centro de dados. Como tratar essa informação sem usar o supercomputador? Usar o supercomputador significa um consumo de energia elétrica 10 vezes mais do que o que temos hoje. Então, 10 vezes mais. Nós estamos construindo o centro de dados. Vamos construir um em Brasília e outro centro de dados em São Paulo, já preparando para o supercomputador. Supercomputador, por que ele é necessário? Para você usar a IA tratando numa velocidade maior do que o computador que a gente tem hoje. Quando você processa as informações que levariam 1 mês, 2 meses, em um supercomputador você faz em questões de horas ou minutos ou segundos, dependendo da quantidade de dados que você vai tratar. Então, o grande desafio é evoluir para esse patamar. Evoluir para esse patamar significa ter que investir em centro de dados com energia elétrica. A energia elétrica o Brasil produz muito. O problema é chegar com essa energia elétrica, as redes de transmissões que levem essa energia elétrica para onde a gente precisa. Então, a energia elétrica é um desafio nisso também, né? É um desafio. Aumentar a capacidade, seria Aumentar isso? a capacidade de que chega, não a capacidade das nossas hidrelétricas. Sim, de produção, mas de da concentrar. linha de transmissão para chegar até onde a gente precisa. E aí também fazer o centro de dados, o que a gente está buscando, é um centro de dados ali com energia renovável também. O problema é que a energia solar, por si só, ela não é suficiente para produzir um centro de dados. Vai ter sempre que ser algo híbrido. A energia que a gente já utiliza hoje com energia solar para usar em situações emergenciais ou então voltar para a própria fonte e a gente reutilizá-la. O outro ponto é a segurança e, principalmente, a evolução desses computadores quântico, supercomputador e o computador quântico, ele traz também desafios na área da gente guardar as nossas informações. Eles vão para chaves
criptografadas, que é onde a gente criptografa, utilizando as nossas chaves. A computação quântica, se a gente não atualizar, ela vai ser facilmente quebrada no pós-quântico. É uma nova era. É uma nova era que a gente já vem fazendo um trabalho, já tem estudo e já estamos em fase de implementação de soluções exatamente para estarmos prontos para essa nova era. São novos desafios, o CEP está preparado, o CEP tem bons funcionários e o governo Lula tem feito um investimento pesado e dado muita liberdade para a gente pensar o cidadão e pensar de uma forma que a gente vai fazer sistema não só para o Estado, mas como um canal para o cidadão estar próximo do Estado, próximo do seu governo. Excelente. Presidente Wilton Mota, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Eu que agradeço. E até uma próxima. A casa é sua. Volte mais, hein? Muito obrigado. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.